Olá, bem-vindos a mais um episódio do LBC Cast, o podcast da LBCA. E hoje trazendo para vocês o sócio fundador da Urban Systems, além de amigo, nosso cliente, e muito interessado em conhecer esse mercado de real estate e trazer para vocês as características desse mercado, o que a Urban Systems faz. E, Paulo, é um prazer enorme estar com você. Somos amigos há mais de 10 anos já, né? Tudo isso. O tempo passa, não? Estudamos juntos no MBA do INSPER, 2015, se eu não me engano. E de lá para cá, mantivemos nosso contato, nos tornamos amigos. E muito feliz de você estar aqui conosco hoje. E queria conhecer um pouquinho do mercado da Urban Systems, o que a Urban Systems faz, como é que é esse mercado do real estate, contar um pouquinho dessa tua história. E acho que nesse primeiro contato com o nosso público aqui, saber o que evoluiu. Que acho que a Urban Systems, se eu não me engano, tem mais de 20 anos, 26 anos. 26. O que aconteceu de lá para cá? Como era a abordagem de um incorporador há 20 e poucos anos atrás numa pesquisa? E você vai explicar o que vocês fazem. Eu também estou muito interessado em saber os detalhes. E como é que é hoje? Legal. Obrigado, Fábio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nas câmeras, né, do podcast. Enfim. E a gente criou a Urban Systems em 99, né, para ser uma empresa diferente no mercado. Não existia o termo inteligência de mercado na época. Existiam empresas que faziam pesquisa qualitativa, quantitativa, geomarketing. Então, eram especialidades distintas, espalhadas em empresas distintas. E a gente resolveu reunir essas especialidades e lançar aí uma empresa que se tornou uma empresa de inteligência de mercado, focando em real estate, em negócios de base imobiliária. Então, além de fazer pesquisa quali, quant, entrevistas e de fazer análise de dados e mapas, né, com geomarketing, a gente também lançou um olhar sobre legislação urbana, sobre infraestrutura, ou seja, a gente procurou entender como funcionam as cidades, como funcionam os negócios nas cidades, como funcionam os processos de consumo na cidade, para aí determinar o que falta, onde estão os gaps, e dar a resposta para o mercado, pensando nos incorporadores aqui em São Paulo. E aí saímos batendo lata, tentando vender esse serviço para os incorporadores. Na época, as incorporadoras todas eram incorporadoras de dono, algumas já na segunda ou terceira geração, e que a gente chegava lá e o cara falava, pô, não, mas o meu pai já fazia, eu estou fazendo, já lançamos não sei quantos milhões, por que agora eu vou precisar contratar você? Né? Uma boa pergunta. Né? A gente está dando certo aqui, e aí foi complicado convencer, né, esses caras que já conheciam o mercado, já conheciam a cidade, e não foi fácil convencê-los. Eles vão pela intuição, né? Sempre foi intuição e pesquisa ali com as pessoas que estão à volta, né? O incorporador sempre se apoiou muito no corretor de imóveis, né? Nas corretoras de imóveis e tal, no arquiteto. A gente juntava ali o comitê de pessoas inteligentes. Muitas vezes dava certo, mas às vezes dava errado. E aí que a gente mirou. Vou minimizar o seu risco. Às vezes dá errado, não dá? E quando dá errado, dói. É muito dinheiro que você perde, não é? Vamos minimizar. Hoje você tem 50% de chance de acertar e errar. Vamos reduzir isso para 20%. E, principalmente, saber quais indicadores e quais fenômenos você deve observar ao longo do processo para zerar o risco de erro. Porque o desenvolvimento imobiliário é um processo longo. A tomada de decisão de investir, de comprar um terreno, fazer o projeto, aprovar o projeto,
lançar o projeto ao mercado leva anos e meses. Então, ao longo desse processo, você consegue reduzir e corrigir erros, né? Estamos falando de milhões de reais, né? Exato, né? Então, foi assim que a gente começou. E, claro, quando a gente viu que, puxa vida, o mercado imobiliário é gigante, mas vender para esses caras não vai ser tão fácil, a gente começou a diversificar. E começamos a olhar outros negócios de base imobiliária. Educação, saúde, varejo, logística, indústria, escritório corporativo. No fim, tudo precisa de telhado, parede para funcionar, né? E aí a gente aprendeu a olhar. Então, puxa, o setor da educação, qual que é a lógica do setor da educação? Da educação básica, da escola, colégio, da universidade, né? A lógica do hospital, do Einstein, ou de um laboratório como o Fleury, ou de um shopping, ou de uma rede de varejo. Aí a gente foi entendendo esses mercados e os seus consumidores e dando respostas para os empreendedores nesses negócios, né? Quantos projetos, cidades passaram por vocês nesses 26 anos? Mais de 1.000 projetos e mais 600 cidades no Brasil, né? E interessante, assim, quando é que esse modelo, o que devolve um modelo desse daí? Quando você faz um projeto desse, ele te entrega um dado que você consegue rastrear? A gente consegue monitorar. Monitorar. Por exemplo, o comportamento das pessoas, né? E hoje, com dados, né, gerados pelos telefones, por exemplo, dados de localização ou dados das mídias sociais, a gente consegue monitorar super, quase em real time, né? Em geral, a gente não precisa do dado em real time, a gente precisa do dado estratificado e o dado histórico para analisar o fluxo e a tendência das pessoas. Mas a gente consegue entender, por exemplo, quando teve o evento da pandemia, mudou muito o comportamento das pessoas com relação a tudo. A decisão de morar, aonde morar, a decisão de onde trabalhar, de onde estudar, né? Foi todo mundo para online e isso mudou muito. É interessante, Paulo, que, até pegando o seu gancho, um estudo de viabilidade, eu imagino, que sai errado, ele destrói o empreendimento. Ele é fatal. E hoje é uma dinâmica muito interessante com o advento da tecnologia, da inteligência artificial. Isso a gente vê no marketing, na área jurídica. A inteligência artificial está presente nas nossas vidas e, na minha opinião, ela é uma metamorfose. Ela é mais do que uma revolução industrial. Ela é uma revolução industrial, mas ela muda muito mais do que simplesmente um mecanismo, uma máquina, né, que você adota dentro do seu dia a dia, numa indústria, por exemplo. E nesse gancho, no seu setor, é interessante isso, né? Não sei se vocês usam tecnologia ou não, mas um estudo de viabilidade hoje, sem utilização de pessoas capazes de adotar uma análise correta em cima de um estudo desse, é o que acontece no direito. Você tem que ter a intervenção humana. Você pode utilizar a ferramenta como ferramenta, né? Não como um advogado utilizando uma ferramenta para fazer uma espécie de análise de engenharia. Eu não sou engenheiro, eu sou advogado, né? Então, acho que no mundo de vocês tem isso também, né? Tem muito. E é engraçado que os meus clientes chegam para mim. Antes o cara tinha uma ideia e falava a ideia. Olha, estou pensando em fazer aqui, sei lá, um parque, um prédio, um empreendimento industrial. As pessoas vinham com ideias, às vezes a ideia e o desenho de um arquiteto. Agora não, o cara já entra na IA e a IA já faz a viabilidade do negócio. Ele chega com um PowerPoint lindo, com projeto, com dados, com viabilidade, caramba. E é engraçado, porque a IA ela ainda não está no nível de gerar esse tipo de análise. Ela pode chegar, acredito que vai chegar, mas por enquanto não tem como. Mas a análise final é do Exato, ser humano. Não tem como. Então eu vejo muitas coisas dele que não fazem sentido.
né? Tá super bonito, bem apresentado, com uma lógica, mas não faz Pode sentido. ter um viés. Tem viés, né? Então, primeiro a gente viveu o fenômeno do Big Data, né? Uhum. Big Data para lá, para cá. O que resultou nisso? Um monte de dados e poucas pessoas conseguindo usar efetivamente Vocês os são dados. experts em Big Data, A em gente se especializou nisso. dados estruturados, né? Então, para o nosso trabalho, há anos a gente usa Big Data, Sim. né? Mas o que é o Big Data? É um monte de dados que os nossos analistas conseguem cruzar essas camadas de informação para extrair realmente a informação. Cruzar os dados para extrair a informação. E isso você tem que ter um olhar crítico para saber o que cruzar com o quê. Qual que é a lógica, né? Cruzar dados do censo do IBGE com dados dos lançamentos imobiliários, eles dão uma tendência para onde a cidade está crescendo, para onde que as coisas estão acontecendo. Tudo pode gerar um índice. Exato. Só que pode ser um índice absolutamente nonsense. Cruzar o índice de consumo de pizzas versus natalidade pode dar um índice. Vai dar um índice com de alguma coisa. E que conclusão que você tira disso, né? Então, a gente sempre afere os dados com situação real e com a opinião das pessoas. As pessoas, no final, a gente tem que perguntar para o russo, que é o consumidor que vai comprar ou alugar ou consumir naquele espaço e é o que vai gerar o resultado financeiro do empreendimento. Temos que perguntar para o russo se ele vai lá, se ele iria lá, o que o faria ir. Né? Como que ele decide, né? Enfim. E aí a gente se aproxima o máximo possível dessas informações, usando dados, usando informação qualitativa, né? As pessoas estão falando hoje tudo, em todos os lugares. Todo mundo está emitindo opinião do que acha, do que não acha, em todos os lugares, nas mídias sociais, etc. A gente coleta isso, mas quando a gente vai para um empreendimento de alto valor, de alto risco, a gente usa isso como insumos para direcionar o nosso olhar e, no final, a gente acaba perguntando para o consumidor mesmo, olha, mas aqui é A ou B? Né? Tem opiniões indo nesse sentido, tem opiniões indo nesse sentido, e aí a gente faz aquele fine-tuning com o toque do analista, que sabe aonde que vai pegar o sim ou não, o certo e errado. Paulo, vamos falar de cidades agora. Qual é a atuação da Urban Systems nas cidades? Boa. Então, como eu disse, a gente começou fazendo análise para incorporação, para negócios imobiliários. A gente começou a fazer análise na escala do lote, do terreno, do projeto. E aí a gente acabou fazendo análise de projetos de bairros planejados na periferia das grandes cidades. E um bairro planejado tem residência, comércio, serviço, educação, saúde, tem um pouco de tudo. Ao olhar e criar uma metodologia para dimensionar um bairro planejado, a gente começou a também usar a mesma metodologia para olhar cidades já existentes, estruturadas. Então, em 2015, mais ou menos, a gente começou a fazer planos de cidades, revitalização de áreas centrais das cidades, plano estratégico para o crescimento e para cidades com uma visão de médio e longo prazo, de 20 anos, 30 anos para frente. Porque o grande dilema das nossas cidades é não ter plano de longo prazo. Grandes projetos de infraestrutura, saneamento, mobilidade, energia, telecom, etc., demoram anos para ser concebido e implantado. Muitas vezes ultrapassando mandatos políticos de 4 anos, que o prefeito, o secretário, o governador, cada 4 anos roda. E as nossas cidades perdem os planos de longo prazo com essa rotatividade política, né? Então a gente começou a fazer planos para cidades e aí a gente fez projetos bem legais, por exemplo, o Master Plan para a revitalização do centro do Rio de Janeiro, né? A gente fez isso em 2023. Foi fantástico, né? Agora a gente acabou de entregar o plano estratégico para o desenvolvimento do turismo e atração de investimentos para o estado de Sergipe. Então a gente saiu em 1999 da escala de olhar um lote de 500 metros na Faria Lima para olhar o plano estratégico de um estado como Sergipe. É o menor estado do Brasil, mas são
mais de 70 municípios dentro desse estado. Sensacional. Agora, Paulo, um bairro planejado, multiuso e concessão de infraestrutura. Qual dessas frentes cresce mais e por quê? Uma curiosidade. Bairro planejado é uma tendência, né? Tem uma tendência não, já é um negócio consolidado. Tem vários. A Alphaville aqui em Barueri tem 40 anos já, né? Pode-se dizer que foi um bairro planejado. Isso evoluiu muito. A tendência hoje são os bairros planejados já serem concebidos multiuso. O que é um bairro multiuso? É um bairro que ele já nasce dimensionando a escola, porque quem vem primeiro, né? Lá na década de 70, primeiro se colocou residência. O cara vai lá, faz um loteamento, vende um monte de lote com clube. E aí os pioneiros moradores desse bairro não tem padaria, não tem escola, não tem farmácia, não tem posto de gasolina, não tem nada. Ao longo de anos, depois que tem um número X de moradores, o mercado vem organicamente, o padeiro abre uma padaria, o cara abre uma escolinha e organicamente virou um bairro com tudo. O bairro planejado hoje, a gente já encurta esse processo planejando a escola para os primeiros 100 moradores, a padaria para os primeiros 100 moradores, e, enfim, estrutura e viabiliza e tira do papel isso tudo junto. Uhum. Então, tem bairros super bacanas sendo colocados aqui, seja na periferia das cidades, mas aqui dentro de São Paulo, por exemplo, Cidade Center Norte. É um bairro planejado numa área que já existia, em torno do Shopping Center Norte, do Expo Center Norte, né? E a gente lá na Urban estruturou e concebeu essa ideia lá para o grupo Baumgart. Em Campinas, né, o grupo Iguatemi, já existia um shopping em Iguatemi, Campinas, e agora numa área de mais de 1 milhão de metros quadrados estão criando um bairro planejado que vai ter tudo isso aí. Escola, comércio, serviços, trabalho. Então, esse é o tipo de coisa que eu acredito muito, que é criar, então, com isso, novas centralidades equilibradas, em que as pessoas não precisam ficar se deslocando pela cidade. Resolve um problema da mobilidade, né? A gente vai proporcionar a imobilidade. O cara pode morar, trabalhar, estudar, se tratar, ir no médico, consumir, se divertir, ali, em 15 minutos a pé. Não precisa pegar o carro e atravessar a cidade para isso. Eu ia perguntar se você tem algum grande case, mas pelo jeito você tem vários, não? Temos um monte. Você já falou vários aqui. É um melhor que o outro. E o sucesso, gente, da Urban Systems, agora acho que ele se materializou com a recente mudança, né? Que eu gostaria que você contasse para o pessoal. O que aconteceu nos últimos meses com a Urban Systems? A gente passou por um processo de fusão, né? O famoso que os advogados chamam de MA, né? Fusões e aquisições. Então, a Urban Systems se juntou com o grupo Binswanger, que é um grupo que a gente tinha relacionamento aí desde 2010 com eles, em forma de parceria, indicando o cliente, às vezes atendendo clientes juntos. E aí a gente foi estreitando esse relacionamento, desenvolvendo projetos juntos, até que resolvemos casar. E aí, então agora a Urban entrou no grupo, e com isso a gente tem condições de prover muito mais. Agora a gente é um grupo full service em negócios imobiliários, que vem desde o momento de concepção de um projeto, através dos estudos que a Urban Systems faz, até gestão de projetos, gestão de obras, enfim, transações imobiliárias. A gente está criando aí um portfólio bem legal para atender family offices, né, famílias ou empresas que têm patrimônio e não sabem muito bem como lidar com esse patrimônio, que valor ele tem, vale a pena investir, não vale, vendo, não vendo, faço permuta, não faço. A gente tem agora condições de fazer uma consultoria completa, e a consultoria, a transação, e até participar de alguns projetos. Sensacional.
Gente, o sucesso da Urban Systems, o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso também. Como banca, full service, atendendo todas as áreas do direito. E eu fico muito feliz de conhecer essa sua história e essa trajetória, que daria para a gente conversar aqui durante horas, né? Porque é um mercado muito interessante. E eu gostaria de saber, na verdade, assim, a sua consideração final, se você tem uma consideração final, para nós finalizarmos esse episódio, que será o primeiro de vários, né? Para conhecermos o business dos nossos clientes, que eu acho que isso é muito rico e precisa ser divulgado. Suas considerações finais, meu amigo Minhas Paulo. considerações finais são as seguintes. Você que, né, advogados e as bancas aí de advogado acabam ganhando muita confiança, eles resolvem muitos problemas, né, para os seus clientes. E aí a gente pode contribuir resolvendo e dando solução para os problemas dos seus ativos imobiliários dos clientes, que geralmente está no limbo isso aí, né? O advogado não tem base de conhecimento como a gente tem para tratar um ativo imobiliário, né? O desembaraço, situações legais, ok. Mas comercialmente, estrategicamente, como tratar um ativo? Acho que a gente junto aí pode resolver muitas dores para os proprietários, trazendo valor, né? E a nossa paixão é essa. A gente faz trabalho, né, real estate, planos de cidades, mas no final do dia, o que a gente está entregando? Projetos que façam sentido e tornem as cidades melhores e entreguem qualidade de vida para quem vai usufruir esse projeto. Consequentemente, eles vão dar um resultado financeiro para o proprietário, para o investidor. Consequência, né, o resultado financeiro. Se o projeto for bom, se ele for concebido de acordo com a situação do imóvel e do entorno dele e da demanda que existe ali. É isso que a gente olha e é muito legal, eu gosto muito de fazer isso. Muito bom. Paulo, foi um prazer enorme conversar com você nesse nosso episódio LBC Cast. Foi um prazer receber a Urban Systems aqui conosco hoje e nos vemos logo mais. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.